Muito bem, então vamos continuar a nossa aula e paramos na aula anterior falando sobre os anjos, a criação dos anjos. Então nós vamos seguir aqui o que está o catecismo, e o catecismo vai dizendo assim: quais foram os entes mais perfeitos que Deus criou? Os entes mais perfeitos que Deus criou foram os anjos e os homens. Justamente porque diz isso o livro do Gênesis, né, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e sobretudo pelo quê? Pelo fato de termos inteligência, vontade, liberdade, amor. Então são essas características dos homens e dos anjos que faz com que nós sejamos os entes mais perfeitos, os seres mais perfeitos da criação. Quem são os anjos? Os anjos são espíritos puros que Deus criou para a sua glória e para o seu serviço. Então, os anjos, eles se diferem de nós porque eles são puros espíritos. Eles não têm a corporalidade, não têm a matéria corporal como nós. Então, Deus criou os anjos dessa forma. Como eu explicava na aula passada, eles ocupam aquele espaço, né, entre os homens e Deus, vamos dizer assim, né, são espíritos e com naturezas umas mais perfeitas do que outras, então, e aí depois nós vamos dizer aí que são legiões de anjos, coros, que eles estão divididos em potestades, serafins, isso aparece no Antigo Testamento. As legiões de anjos, né, como que são divididos, mas nós sabemos só através da Sagrada Escritura, não temos mais nenhum dado para saber mais como que eles, enfim, se dividem e tal, né? Nós vamos saber que existem os anjos, os arcanjos, não é? E os arcanjos são mais importantes, porque nós vamos ver na Sagrada Escritura que eles vão ter missões mais importantes. Então, o arcanjo Gabriel, depois o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael, né? Os anjos são mais poderosos do que os homens? Sim. Todos os anjos possuem uma natureza superior à nossa. Eles, de certa forma, preenchem o espaço entre os homens e Deus. Vemos, assim, toda uma gradação de seres. Deus, né? Deus, os anjos, os homens, os animais, as plantas, os minerais. Então, falando um pouquinho desses três arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Então, São Gabriel é esse que vai fazer o anúncio à Nossa Senhora da sua maternidade. No fundo, ele vai lá perguntar à Nossa Senhora se ela aceitaria ser a mãe de Deus. Então, por essa missão que ele teve, nós dizemos que ele tem, enfim, uma importância muito grande, né? Porque imagina, ele veio anunciar a redenção, né? Veio anunciar o início da redenção. E Gabriel significa a fortaleza de Deus, a fortaleza de Deus. Então, nós podemos recorrer ao arcanjo Gabriel pedindo a força, né? Que ele nos dê força, principalmente na luta contra o demônio, não é? Nós já vamos falar aqui dos demônios, né? Quem são eles? Depois, São Miguel é o anjo que ele está especialmente encarregado em lutar contra o demônio. Ele é que vai travar a batalha com o demônio, a batalha final com o demônio. Por isso que aparece essa imagem de São Gabriel, perdão, de São Miguel pisando a cabeça do demônio.
por essa importância, por esse papel que nós sabemos que ele tem. E Rafael significa medicina de Deus. Medicina de Deus. Ou seja, remédio de Deus. Então, São Rafael, ele cura as nossas feridas, cura as nossas doenças, as doenças da alma, sobretudo. São Miguel, não falei, ele significa quem como Deus. Quem como Deus. Então, eu falei, nossa, quem que você vai comparar a Deus? Né? São Miguel, né? Porque né, ocupa um lugar altíssimo diante de Deus. Nós sabemos que Nossa Senhora vai ocupar o primeiro lugar depois de Deus, a mais santa, tudo isso, né? Mas aí São Miguel tem um lugar muito importante e por isso que ele vai vencer essa luta contra o demônio. Em que estado Deus criou os anjos? Então, Deus criou os anjos em estado de inocência e santidade. Então, os anjos, eles eram puros quando foram criados. Então, o que acontece? Vamos entender aqui. Tanto os anjos quanto os homens, eles vão ser submetidos a uma prova para poder entrar no céu, para poder viver no reino de Deus. Por que Deus fez assim? Deus fez assim porque quando Deus ele nos cria dessa forma, a sua imagem e semelhança, e dá o maior presente que ele pode dar para nós, que é poder viver com ele para sempre no seu reino. E dando né, essa capacidade de amá-lo, ele tem que dar a liberdade, porque ninguém ama sem liberdade. E a inteligência, o fato de termos inteligência e vontade também faz com que tenhamos liberdade. Porque a inteligência, quando você é inteligente, você olha várias perspectivas, você olha caminhos, então você escolhe esse caminho. A inteligência te dá essa abertura. Os animais, eles são movidos por estímulo e resposta. Eles têm um estímulo e eles respondem. Tem um estímulo, respondem. Eles não têm liberdade. Os animais, por exemplo, um cachorro não pensa assim, né? Puxa vida, estou engordando muito, então hoje eu não vou comer. Hoje eu não vou comer, apesar de estar com fome, eu vou fazer uma dietazinha e tal, baixa caloria, low carb. E não pensa assim, não faz assim, ele não tem essa decisão da liberdade, ele não tem a liberdade. Agora os homens têm, os anjos têm. Então, dando a liberdade, o que Deus vai fazer? Ele vai nos amar tanto, mas tanto, que ele vai respeitar totalmente a nossa liberdade. E respeitando totalmente a nossa liberdade, ele estando aqui, vamos imaginar que Deus está aqui no seu reino. Se ele nos criasse e já nos colocasse no seu reino, ele estaria passando por cima da nossa liberdade. É como se nós estivéssemos obrigados a estar com ele, obrigados a amá-lo. E como Deus vai respeitar completamente a nossa liberdade, fruto desse amor impressionante por nós, então ele pensa assim, eu vou colocar os homens aqui na Terra, para que aqui seja um período para eles poderem livremente escolher se querem viver comigo no meu reino. Então aqui vai ser um tempo de escolha, o período aqui na Terra, que é mínimo comparado com a eternidade. Né? Imagina aqui que são 100 anos comparado com o tempo infinito, é nada. Então nós vamos ter esse tempinho mínimo aqui para escolher e para nos preparar para entrar no reino de Deus. Então, no fundo, esse é o sentido de toda a vida humana aqui na Terra. Aliás, eu penso assim que
nós nem deveríamos dar o nome de vida à vida aqui na Terra. Nós deveríamos dar o nome de vida de preparação, ou preparação para a vida. Né? Como é que vai a tua preparação para a vida? Ah, está muito bem, nossa, eu estou muito feliz, né? Muitas coisas boas acontecendo e tal. Ah, então quer dizer que a tua preparação para a vida está sendo boa? Ah, tá. Acho que esse seria o nome mais adequado, né? Falar aqui de preparação para a vida eterna, preparação para a vida eterna. Então, o teste para nós, a prova, vai ser esse período aqui na Terra. De alguma maneira, Deus também fez isso com os anjos. Deus, ele não obrigou nenhum anjo a estar junto dele. Então, o que Deus fez? Submeteu todos os anjos a uma prova que nós não sabemos qual é. Alguns doutores da igreja dizem que a prova foi adorar Jesus Cristo. Adorar Jesus Cristo. E adorar Jesus Cristo, por que isso seria uma prova? Porque Cristo assumiu a natureza humana. Então eles teriam que adorar um homem. Quer dizer, é Deus, mas também é homem. Então, isso testaria a humildade deles. Ou o orgulho, né? O orgulho deles. E é interessante que os anjos, pelo fato de ter uma natureza espiritual, isso nós demonstramos na filosofia, eles têm uma ciência infusa. A ciência deles é infusa, ou seja, eles têm toda a ciência na mente deles. De tal forma que qualquer decisão que eles tomam é para sempre. Tomou uma decisão é para sempre. E a decisão é imediata. Diante de uma prova, ele diz sim ou não e é para sempre. Por quê? Porque ele já vê em tudo. Ele já vê em tudo. Eles não têm esse processo que nós temos de amadurecimento aqui na Terra, descoberta, de arrependimento. Puxa, eu não sabia, agora que eu percebi, agora que eu encontrei a Deus, agora e tal. Nós temos aqui todo um processo de amadurecimento. Os anjos não têm isso. Então, eles foram submetidos a uma prova e imediatamente eles já decidiram para amar a Deus ou para odiar a Deus. E esses são os demônios. Quem são os demônios? São os anjos que foram criados no estado de pureza, de santidade, mas ao ser submetidos a esta prova, aqueles que não quiseram amar e servir a Deus, não quiseram seguir esse caminho do amor, do bem, né? Eles se tornaram demônios. E o que eles querem? A partir do momento que eles se tornaram pessoas que odeiam a Deus, odeiam o amor, odeiam o bem, eles querem destruir tudo. Querem destruir tudo. Né? Então, a finalidade do demônio é a destruição, é levar todo mundo para o inferno. Né? É levar todo mundo para se afastar de Deus. E interessante que Deus permite que eles tentem. Né? Deus ele poderia fazer assim, não. Os demônios, eles vão ficar lá, eles decidiram isso, então que eles fiquem lá no mundo deles e eles não vão ter nenhuma interferência com os meus filhos que estão na terra, com os homens. Deus poderia ter feito dessa forma. Mas, de uma maneira sábia, ele permitiu e permite a atuação do demônio para a nossa santificação, para o nosso crescimento ainda maior,
Por isso que a gente diz que, no fundo, o demônio, odiando a Deus, ele trabalha para Deus. Ele trabalha para Deus. Porque ele, enviando a tentação, ele querendo destruir o mundo, ele vai conseguir muita coisa. E vai conseguir só porque os homens permitem. Porque o demônio, ele não entra na nossa liberdade. Da mesma forma como Deus respeita a nossa liberdade, Deus também mantém a nossa liberdade, mesmo na atuação do demônio. Então, se eu faço mal, é culpa minha. Né? Eu posso ser tentado, mas eu nunca vou ser forçado a pecar pelo demônio. Ele só tenta, né? Ele sugere. Né? E se eu acolho a graça de Deus e se eu luto e tal, eu não peco. Né? Eu não pecarei, porque eu tenho a minha liberdade, tenho a ajuda de Deus para não pecar. Interessante, né? Como Deus pensou nas coisas, né? Como foram punidos os anjos rebeldes? Os anjos rebeldes foram punidos com a expulsão do céu e a condenação ao inferno. Então, depois nós vamos ver aqui que, na verdade, não é que Deus condenou. A palavra condenação é uma palavra que não é muito correta para transmitir o que Deus quer dizer com essa palavra, vamos dizer assim, né? Nós utilizamos essa palavra, condenação. Então, é sempre alguém que condena, né? Na verdade, no nosso vocabulário, quando eu utilizo condenação, não existe, não dá a entender a autocondenação. Mas, na verdade, a condenação é autocondenação. Então, Deus ele não condena ninguém. Ele só vai para o inferno quem quer. Quem se autocondena, quem se auto-exclui de Deus. Interessante, né? Então, quantas vezes Jesus ele falou na sua vida que ele não veio para condenar, ele veio para salvar, porque ele é pai, né? Ele é pai e o que ele quer, o que mais quer é salvar todos os seus filhos até o último instante da sua vida, até o último milésimo de segundo da vida dos seus filhos. Ele vai fazer de tudo para nos salvar. E só vai se condenar aqueles que, até esse último instante, não quiserem se abrir para Deus, né? Não quiserem se abrir para o amor, né? Para o bem, né? E vão se fechar. E também aí vai acontecer, na hora da morte, ocorre conosco o que acontece com os anjos. A nossa decisão se torna para sempre. Não tem arrependimento depois da morte. A nossa decisão é irrevogável. Mas já vamos falar mais sobre isso mais para frente. Os anjos rebeldes ou demônios podem fazer-nos algum mal? Sim. Os demônios podem fazer-nos mal, principalmente através das tentações. Como podemos vencer as tentações do demônio? Podemos vencer as tentações do demônio com a oração, a vigilância e o uso frequente dos sacramentos. Como foram recompensados os anjos bons? Os anjos bons foram recompensados com a posse do céu para sempre. Qual é a ocupação dos anjos bons? A ocupação dos anjos bons é adorar a Deus e servi-lo. Então, eles estão lá na glória, nessa felicidade infinita, e também estão a serviço de Deus, concretamente a serviço dos homens. Enquanto durar a vida aqui na Terra, eles estarão exercendo uma missão para nos ajudar na salvação.
Confiou Deus a seus anjos a missão de velar sobre nós? Sim, Deus confiou a muitos dos seus anjos a missão de velar sobre os homens e deu a cada um de nós um anjo tutelar que se chama anjo da guarda. Então, essa verdade de fé que nós ensinamos, as mães ensinam para as crianças, pedindo a proteção, não é? Que mãe que não quer a proteção do filho? Por isso que, graças a Deus, essa é uma tradição que ainda se mantém, rezar ao anjo da guarda. Só que isso dura só enquanto são crianças pequenas. Aí depois já vai se perdendo e deveria continuar, porque, veja só, vamos parar para pensar. Até o Pedro Siqueira, que é esse brasileiro, carioca, né, que fala sobre os anjos, porque ele vê os anjos, né, desde pequeno, e vê também os demônios. E ele vai dizer essa verdade que a gente já sabe, que o anjo da guarda é pessoal, é só meu. Né? O anjo que eu tenho da guarda é só meu. Nossa, isso é maravilhoso. Na verdade, é que eu tenha um anjo só para mim, 24 horas por dia, sabendo que ele é muito mais poderoso do que nós. O poder dele é muito maior. E ele é santo, porque ele já está no céu. Né? É santíssimo. Então, imagina, você está do lado de uma pessoa santa, santíssima, do teu lado, e muito sábia, com uma inteligência muito superior à tua, com uma força, um poder imenso. Então, eu falei, puxa vida, é um desperdício não contar com o nosso anjo na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Contar uma historinha. Uma moça, ela estava recebendo aula de doutrina como vocês, isso lá em Londres, numa casa da minha instituição. E naquele dia ela recebeu a aula dos anjos, né, a criação dos anjos, a existência dos anjos e tal. E ela acabou estudando bastante naquele dia, ficou ali na sala de estudo e tal, se alongou, e aí chegou uma hora que já era tarde, depois das 10 da noite e tal, e ela tinha que cruzar o Hyde Park, né, para poder ir para sua casa. E muito bem, né? Ela lembrou do anjo da guarda e rezou a ele para que ele protegesse nessa, enfim, indo para sua casa, cruzando o parque e tudo, né? E chegou uma hora lá no meio do parque que apareceu um rapaz mal encarado e ele só ficou olhando assim e não fez nada. No dia seguinte, no jornal, ela foi ver a notícia de que prenderam o maluco do parque. Né? Era um louco lá que estava fazendo coisas, né, ruins, né, com as mulheres e tal. E aí, vendo aquela notícia, ela falou assim, puxa vida, mas ele não deve ser tão ruim assim, porque eu passei do lado dele, não fez nada para mim. E ela decidiu dar testemunho desse, né, enfim, do fato dele não ter agredido ela e tudo, e foi até a delegacia. E lá ela se deu conta de que, de fato, era um homem realmente muito perigoso. E ela então perguntou para ele, mas então por que você não fez nada para mim? E ele disse, mas é claro, tinha um brutamonte do teu lado, como que eu ia fazer alguma coisa? Então era o anjo da guarda dela que estava ali, né, e a protegeu. Então é isso, né? Essa é a verdade, a nossa verdade de fé. Nós temos esse companheiro o tempo todo do nosso lado, o tempo todo. Quais são as nossas obrigações para com
o anjo da guarda. Nossas obrigações para com o anjo da guarda são honrá-lo, invocá-lo e seguir as suas inspirações. Então, agradecer, né? Sermos muito agradecidos ao nosso anjo da guarda, né? Fomentarmos essa amizade com o anjo da guarda, essa intimidade com o anjo da guarda, invocá-lo frequentemente. Então, tá aí uma devoção para a gente crescer. Terça-feira é o dia dedicado aos anjos da guarda. Cada dia da semana, a igreja dedica uma devoção. Na segunda-feira, as almas do purgatório. Na terça-feira, os anjos da guarda. Na quarta-feira, São José. Na quinta-feira, a Eucaristia. Na sexta-feira, a Paixão. No sábado, Nossa Senhora. E no domingo, a Santíssima Trindade. Que são as devoções mais importantes para nós termos. Essas 7 devoções, né? As almas do purgatório, os anjos da guarda, São José, Eucaristia, a Paixão do Senhor, Nossa Senhora e a Santíssima Trindade. Então, agora vamos falar da criação do homem. Agora vamos entrar no homem. Quem é o homem? O homem é uma criatura racional composta de alma e corpo. Então, nós temos uma alma, como já falamos na aula passada, uma alma espiritual. Nós dizemos na filosofia que existe uma alma vegetativa e uma alma animal. Ou seja, que as plantas, de alguma forma, têm uma alma. E os animais também têm uma alma. E tem um princípio de vida imaterial. Né? Um princípio de vida imaterial. Porque, vamos pensar assim, tem algo no animal que é o princípio de vida dele. Porque qual é a diferença entre o animal vivo e assim que ele morreu? Né? Assim que ele morreu, todas as células estão lá. Não perdeu nenhuma célula, nenhum DNA, nada disso. E por que que ele não tem mais vida? Porque tem um princípio de vida que deixou de estar lá. Né? Um princípio de vida. E isso é a alma. Né? E a alma, também nós dizemos assim, que ela faz com que aquele ser seja o que ele é. Então, por exemplo, se a gente pensar no cachorro, tem algo no cachorro que faz com que ele seja cachorro. Não é? Porque o cachorro ele não amanhece, não amanheceu hoje miando. Né? Ele não amanheceu hoje conversando, né, conosco, trocando ideias, falando das suas experiências e tal, porque ele tem algo dentro dele que faz com que ele seja o que é. Né? Tem algo imaterial, né? Porque a cachorricidade, né? A alma de cachorro, tem algo lá que faz com que ele seja cachorro. Que ele tenha a psicologia do cachorro, o instinto do cachorro. O que é o instinto? Né? O instinto não é um DNA. Né? O instinto é uma realidade imaterial. Né? A psicologia, né, que tem os animais e tudo. Então, os animais, eles têm alma, mas não é uma alma espiritual. Nós temos uma alma espiritual. O que significa uma alma espiritual? Significa que ela tem existência por si mesma. Que, uma vez que nós nos separamos do corpo, a alma continua existindo. Ela continua existindo. Então,
É isso que acontece conosco. Nós morremos e a nossa alma vai ao encontro de Deus. E lá no fim do mundo vai haver a ressurreição da carne. Nós vamos nos unir novamente ao nosso corpo no fim do mundo, né? E então a nossa alma ela tem uma subsistência. Enquanto ela está com o corpo, nós formamos um todo inseparável ali, né, entre a alma, tanto assim que o corpo... Pega coberta lá na minha cama. O corpo influi na alma e a alma influi no corpo. Na verdade, há uma interação total enquanto nós estamos existindo aqui na Terra, né? A somatização que nós falamos, né? Como a alma provoca efeitos no corpo, né? E o corpo como provoca efeitos na alma. Quando eu estou cansado, eu fico meio abatido, eu fico, né? Então há uma interação muito grande. Agora, apesar disso, quando eu morro, quando o corpo deixa de ter existência, a alma se separa e tem a sua existência. Por que a alma do homem? Bom, como é a alma do homem? A alma do homem é um espírito livre e imortal, criado à imagem de Deus. No espírito livre, então, nós sabemos que nós temos liberdade, né? Isso é uma constatação, a liberdade. Vocês poderiam estar assistindo essa aula ou não, né? Não tem nenhuma obrigação, são livres, imortais. Isso nós já sabemos pela experiência e pela revelação, que eu jamais vou deixar de existir. Jamais. A minha existência é eterna. Então, isso não é comprovado, vamos dizer assim, racionalmente, né? Isso é um dado da revelação. Por que a alma do homem é a imagem de Deus? A alma do homem é a imagem de Deus porque é capaz de conhecer, amar e agir livremente. Então, é o conhecimento, né? Eu já falei da alma humana como sendo um tripé, um triângulo com uma ponta para baixo? Não, né? Então, para vocês entenderem a alma humana, ela é formada por 3 elementos. Então, imagine um triângulo com a ponta para baixo. Então, em cima estão a inteligência e a vontade. E embaixo está a sensibilidade, né? Inteligência, vontade e sensibilidade. Quem que falou isso? Aristóteles. E até hoje, isso é uma verdade, né? E como é que ele descobriu que a alma tem inteligência, vontade e sensibilidade? Porque se você for olhar para uma ação nossa, qualquer ação que nós fazemos, nós vamos ver que por trás dela tem uma inteligência, uma vontade e uma sensibilidade, né? Essas 3 realidades explicam todas as nossas ações, né? Por que vocês estão aqui assistindo aula? Porque a minha inteligência mostrou que é bom. A minha vontade me moveu para fazer isso. E, ao mesmo tempo, a minha sensibilidade falou, opa, que bacana e tal, vou ter aula de doutrina, vou aprender mais, vai me ajudar tanto e tal. Isso é a sensibilidade, né? Então, e por que Aristóteles falou que a sensibilidade está embaixo? Porque ela é menos importante. A sensibilidade, ela nos assemelha aos outros animais. Os outros animais são sensíveis, sensitivos, né? Eles são sensitivos. Mas nós somos mais do que isso, né? Nós temos uma inteligência e uma vontade. E a inteligência nossa é um poder incrível. Como eu explicava também na aula passada, a nossa inteligência ela tem a capacidade de captar o imaterial. Por exemplo, quando eu digo que um cachorro tem alma,
Eu não estou vendo a alma dele, mas é a minha inteligência que está captando essa realidade. É uma realidade imaterial. Por exemplo, captar a lei, uma lei do universo. Captar se uma pessoa é boa ou não. Né? Essa bondade é imaterial, não é uma realidade material. Né? E quem capta isso é a inteligência. Então, Aristóteles é que foi falar sobre isso também. Ele foi dizer que a inteligência ela tem graus de abstração. Ela consegue abstrair da realidade, né, realidades imateriais em três níveis: no nível físico, matemático e metafísico. Né? O nível físico são as ciências físicas, né? Biologia, física, química, né? Essas ciências são ciências, ou seja, são realidades imateriais. Você está captando realidades na química que você não vê. Você pode depois comprovar, ou pode até ver, mas você está estabelecendo leis, né? Que são leis químicas, leis da física, né? Vai falar velocidade. A velocidade é um conceito. Então, esse conceito é captado pela inteligência, né? E depois tem as ciências matemáticas, né, que ela já abstrai mais coisas ainda da realidade, ela já nem se importa se tem velocidade, massa, aceleração. A única coisa que importa é que seja um. É um objeto, são dois, são três, só. Então, o que a matemática abstrai da realidade já é muito mais. E a metafísica, que a metafísica não vai estar nem preocupada se é um ou não, mas vai estar preocupada em que aquilo existe, tem ser. Né? Então, são esses três graus de abstração. São esses graus de abstração que vão permitir o homem ter cultura. O que é a cultura? É uma realidade imaterial. Vai permitir o homem ter história, vai permitir o homem ter linguagem, vai permitir o homem ter arte, né? As artes, né? Música, teatro, cinema, tudo isso é inteligência, olha só. Os animais, o cachorro tem arte, tem um mundo artístico, tem história, tem cultura, né? Tem linguagem, uma certa linguagem, né? Mas isso é tudo fruto da inteligência. Veja só o poder da inteligência, né? Poder transformador da realidade. Toda a transformação que nós realizamos no mundo é fruto da inteligência. Então, nós vemos pela inteligência como ela é muito maior do que a sensibilidade. E depois também, Aristóteles vai dizer assim, que para o homem o que importa é fazer o bem. E não sentir o bem. Né? O que importa é ver o bem e fazer o bem. O homem ele se torna melhor à medida que ele faz o bem. Né? E eu posso, às vezes, não sentir nada para fazer o bem. Não é? Uma mãe, quando acorda às 3 horas da madrugada para dar de mamar, né, o que ela sente nessa hora? Né? Vibração, alegria. Ela salta de alegria. Não, né? O que ela vai sentir nessa hora é sono, né? E algumas vezes até raiva. Né? Mas vai passar por cima desse sentimento e vai, porque ama, né? Porque o amor está acima da sensibilidade. Vai lá e vai dar de mamar para o seu filho, né? E hoje nós vivemos numa sociedade que a sensibilidade é o mais importante. O que eu sinto, o que eu sinto. E se você se sente bem, então isso é que importa. Você se sente bem fazendo isso? Me sinto muito bem. Né? Você se sente bem namorando um homem casado? Muito,
Muito bem, porque ele é minha alma gêmea. Minha alma gêmea, nossa, o que eu sinto quando estou do lado dele, né? Aí você tem que falar, olha, minha filha, você pode sentir o que for, mas você está fazendo uma coisa errada. Não é a tua sensibilidade que tem que ditar o teu comportamento, e sim a tua inteligência, né? Iluminada pela graça de Deus, né? Pela fé. Então, como criou Deus o primeiro homem? Deus criou o primeiro homem formando o seu corpo do limo da terra e unindo a esse corpo uma alma imortal, dando-nos a inteligência, a vontade e a liberdade. Isso é uma linguagem figurada, né? Não quer dizer que Deus pegou o barro, né? E do barro fez o homem. É uma linguagem figurada. Então, por exemplo, a igreja admite, não tem nada contra a evolução. Determinadas, vamos dizer assim, não a revolução, a evolução em sentido absoluto, querendo explicar tudo, inclusive a própria. Bom, até é difícil, né? Que a evolução vai tentar explicar o início de tudo, né? Mas partiu de algo, né? Para existir evolução. Mas muito bem, se foi tudo a partir daí e tal, e chegou até ter o Homo sapiens, e não tem nenhum problema, né? O que a igreja vai dizer é que a alma foi infundida por Deus neste animal, nesse ser, né? E que é uma alma espiritual, que não tem como vir da matéria. A alma espiritual não tem como vir da matéria, né? Ela é criada, né? E aí então vem Deus e coloca a alma, né? Então pode ter sido do nada que Deus fez o homem, ou pode ter sido através da evolução. A igreja não descarta, não diz, não nega a evolução. Diz para a ciência estudar, né? Então, como Deus é que criou a ciência, né? Então, não há incompatibilidade. A igreja não tem medo nenhum da ciência, né? O que tem receio é das pessoas que não são honestas ao fazer ciência, né? E que o que mudam de área, né? Um físico, por exemplo, vai falar do início do mundo, ele pode falar até um certo termo, até uma certa realidade, porque no fundo, quem vai falar sobre o início do mundo tem que ser o filósofo, e não o físico. Porque o físico, ele já parte da existência das coisas, né? Então, ele mesmo vai dizer lá, né? O físico vai dizer que, vamos imaginar que tudo partiu de uma explosão, né? O Big Bang. Mas quem que colocou essa matéria aí e quem fez isso explodir? E quem colocou todas essas leis nessa matéria para que toda essa matéria depois gerasse os astros e fossem submetidos a leis, né, dos astros e depois, enfim, aí os elementos químicos e como que eles vão se unir, as leis da química e tal. Quem é que colocou tudo isso? Muito bem, então ficamos por aqui. Continuamos na quarta-feira que vem, falando um pouco mais, né, da criação dos homens. A Adriana quer falar. Alguma pergunta? Põe o microfone agora, Adriana. Rapidinho, padre. Se os anjos... Por exemplo, quando eu falo dos anjos, eu estou fazendo os 30 dias com São Miguel. Está sendo transformador. Quando eu falo, eu quero entender, porque assim, Nossa Senhora é a grande intercessora. Sim. Ela intercede.
Os anjos não são intercessores. Eles são o quê? São também, padre. Sim, Os santos. nós temos que pensar assim, que nós somos uma família. Isso que os protestantes não entendem, né? Nós somos uma família. Eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai adotivo, que é São José, eu tenho os anjos, que são nossos irmãos, né? Os santos, que são meus irmãos, e todos eles estão focados numa única realidade, na nossa salvação. Todos eles querem a nossa salvação, já estão vivendo na felicidade lá do céu, e não vem a hora de que estejamos lá também. Então, todos eles nos ajudam. Uns com mais poder, outros com menos, né? Os anjos são mais poderosos do que os santos. Nossa Senhora, se bem que depende também da santidade, né? Porque nós vamos falar da graça. A graça é uma realidade que a gente vai recebendo aqui com sacramentos e de outra forma também, que pode nos elevar, por exemplo, olha só, Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma criatura humana. Então, a natureza dela é inferior à dos anjos. Né? Ela não é tão poderosa quanto os anjos, em poder. Mas, por outro lado, ela tem muito mais graça do que todos os anjos. A igreja, a teologia diz que Nossa Senhora nasceu com mais graças do que todos os anjos e santos juntos. E isso lhe dá um poder que é o maior que existe depois de Deus. Né? Então, o fato de Nossa Senhora ser santíssima, o que faz com que a gente arranque a graça de Deus? Quanto mais santo nós somos, mais poder a gente tem diante de Deus para arrancar as graças. Né? Então, isso vai depender da santidade, né? Tá. Mas em termos de poder... Segunda pergunta, diga. muito rápido. Os anjos conquistaram isso, o sim imediato. Eles dão o sim imediato. Os anjos conquistaram o sim imediato ou eles já nasceram com esse sim imediato, padre? Não, eles conquistaram com a sua liberdade. Deus deu a liberdade para todos os seres espirituais, que são os homens e os anjos, e através da sua liberdade eles escolheram, e nós vamos escolher o que nós queremos. Mas passaram por provas, como passou Sim. Padre Pio, como passou São Bento, como vários mártires? Então, passou por, se supõe, né, isso que eu falava, que eles passaram por uma prova semelhante a essa, ter que adorar Jesus Cristo enquanto homem. Tá. Né, e só isso aí. Né, e depois dessa prova, eles já decidiram e já teve o destino deles. Obrigada, padre. Fala, Fernanda. Bom dia, padre. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Padre, eu fiquei com uma dúvida aqui, quando o senhor diz, né, que os demônios são aqueles que negaram Jesus Cristo. Mas e antes de Jesus? Ou esse teste foi feito desde o início dos tempos, antes mesmo da vinda à Terra de Jesus? Isso. Se foi isso, né? Eles estão fora do nosso tempo, né? Então, talvez eles já saibam tudo o que vai acontecer também. Né? Tá. Então, foi logo no início da vida, né? Da criação deles, né? Criação. No início da criação deles, né? E aí foi submetido a essa prova. Tá bom, obrigada. Nada. Muito bem, é isso? Ótimo. É nada, dava para falar aqui um dia inteiro, mas a gente tem que terminar, e qualquer dúvida... Então bom, agora já temos uma coisa aí bem concreta, que é crescer na devoção aos anjos, né? O nosso anjo da guarda, sobretudo, e contar mais com a ajuda deles, ou seja, nós temos um mundo invisível aqui na Terra. Um mundo invisível, imagina quantos anjos tem aqui na Terra. Pelo menos o número de homens. 7 bilhões e 700 milhões. 7 bilhões de anjos estão aqui na Terra, pelo menos, mas muito mais, muito mais. Então, eu me lembro uma vez
conversando com um rapaz, ele falava assim, no céu, eu morava lá no Rio de Janeiro, né? No céu do Rio de Janeiro passam por dia uns 150 OVNIs. Eu não sei de onde ele tirou isso, né? Mas vai saber se isso é verdade ou não. OVNI, ninguém sabe, né? Mas anjos tem. Então, no nosso céu e aqui junto de nós, há uma intersecção entre a vida humana e a vida espiritual, entre os homens e os anjos. Fala. Só mais uma perguntinha. A história que o senhor mencionou da moça que atravessou o parque é verídica? Verídica. Ah, então é isso mesmo, é o que o Pedro Siqueira fala mesmo. O senhor mencionou ele, o trabalho dele é muito bacana mesmo. Maravilhoso. Ele fala que o anjo dele tem uns 3 metros de altura. E ele fala, Bacana. Tá bacana, né? Assim, porque os anjos podem assumir, obviamente, a forma humana, né? Então, provavelmente, o anjo dela assumiu uma forma de um homem para protegê-la, né? Isso, exatamente. Exatamente. Tá bom. Até semana que vem. Padre, olha, eu peço pela tua vida, eu agradeço pela tua vida, pelo anjo que o Senhor é para mim. Eu também. Não, eu não sou anjo, a gente vai rezar um Pai Nosso hoje para você. Vamos rezar sim. Rezar pelo Padre Paulo. Por favor, todo mundo rezar hoje. Todas nós. Tchau. Todos os Tchau, dias. Padre. Tchau, Obrigada. Deus. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau.